Eu preciso te contar uma coisa, esse vídeo aqui não vai ser sobre direito, não vai ser sobre processo, sobre concurso, sobre recurso, sobre lei, não vai ser sobre nada. Vai ser sobre o porquê que eu tô aqui. Se você não quer ver o porquê que eu tô aqui, pula esse vídeo, não tem problema. Fica aqui só quem tiver interesse em saber como eu cheguei até aqui para ser advogado concurseiro, porque eu escolhi lutar ao lado dos concurseiros contra essas bancas organizadoras de concurso. Então, já fica aí, você vai conhecer um pouquinho mais desse advogado aqui que está há muito tempo batalhando contra essas irregularidades, né, para você entender um pouquinho como é que funciona o meu trabalho aqui também, né? Como é que era antes, né? Eu não nasci especialista, eu nunca fui uma pessoa que estava muito brigando quando eu decidi fazer direito. Antes disso eu nem fazia direito, na verdade, eu fazia engenharia. Eu escolhi fazer engenharia da computação lá na UNB, e aí eventualmente eu fiz 6, 7 semestres, desisti, voltei pro direito, falei, não gostei da engenharia, vou tentar outra coisa. Nesse momento de transição de carreira, fui fazer direito, e aí gostei muito da parte do direito, me formei, passei no AB, fui trabalhar em alguns escritórios. E aí, minha vida estava sendo aquela vida mais corporativa mesmo, trabalhando em outros escritórios, trabalhei com filhos de ministros, trabalhei com pessoas, em escritórios grandes de telecomunicações, fui para vários escritórios menores também, e acabei vendo que eu queria muito abrir o meu escritório, e surgiu uma oportunidade de advogar para um amigo meu, que na verdade ele era uma pessoa que me conheceu num tempo que estava trabalhando também no outro escritório, e ele acabou reprovando numa etapa de concurso público, a etapa da biopsicossocial, lembro até hoje. Bruno era o nome dele. E o Bruno decidiu fechar comigo, foi o primeiro processo do escritório, assim que eu saí, né, encontrei um sócio pra gente abrir um escritório, e nesse processo do Bruno foi um processo que me marcou bastante porque era questão de autismo, né? A banca falou que ele não era autista, sendo que ele tinha todos os laudos, ele tinha todos os exames. E eu fiquei até imaginando, né? A banca falou assim, olha, o autor não se comportou como uma pessoa autista durante a etapa da biopsicossocial. Eu fiquei imaginando o que a banca queria que ele fizesse, que ele subisse na mesa, que ele ficasse no canto ali com as mãos na cabeça, né? Então eu comecei a ver que as bancas de concurso faziam um trabalho muito mal feito. Então eu pensei, tem uma oportunidade muito boa aqui, acho que eu consigo ajudar muita gente, vamos nessa, eu vou tentar abrir aqui meu escritório em concursos públicos. Quando começou, não tinha nenhum cliente, não tinha nenhuma indicação, comecei literalmente do zero, vim pra internet fazer vídeo e aconteceu de tudo nesse tempo. Conversei com muito candidato ansioso, com muito candidato maluco, né? Vocês são muito doidos, tá? Vocês que vêm falar comigo, tem gente muito doida aí que tá assistindo esse vídeo, que vem conversar com a gente aqui, mas acabou que a gente sempre tentou ali dar o nosso melhor para conseguir voltar esses candidatos para o concurso, porque realmente as bancas fazem tudo mal feito. E aí me levou a uma série de discussões na vida também, sobre a vida em geral, né? Sobre o porquê que as bancas fazem isso, porquê que as pessoas gostam de ter ali um apoio jurídico nessa etapa do concurso público, o X, Y, Z, todas as etapas que a gente está trabalhando aqui hoje em dia, né? Hoje a gente já pega várias etapas do concurso público. Mas o que mais mudou mesmo, né, na minha trajetória aqui foi o CNU, né? O CNU 2024, o primeiro CNU, foi quando eu realmente fui muito à frente dessa luta contra as bancas organizadoras, porque a Sesgran Rio ela realmente fez muitas irregularidades naquele concurso público. Eu briguei tanto com a Sesgran Rio, tanto com a União Federal, que meu nome foi parar em notícias de jornal, meu nome foi parar em processo judicial do procurador falando mal de mim, falando que eu estava captando cliente por meio de grupo, e não tem nenhum problema fazer grupo, tá? Então eu imagino até que ele estava com um pouco de inveja do que a gente estava fazendo aqui, da quantidade de pessoas que a gente estava movendo. Então foi onde a gente primeiro se destacou, né, no CNU. E dali pra frente a gente sempre foi muito referência em todos os concursos que a gente trabalhou, a gente sempre teve ali muitas vitórias boas também. Mas também, né, não são só flores, teve muitas batalhas que a gente lutou, teve muitos processos que a gente ganhou, mas também teve muitos processos que a gente perdeu. Teve processos que a gente teve que brigar com o juiz, que a gente teve que brigar com o próprio cliente que não estava entendendo a estratégia processual que a gente estava definindo ali. A gente foi a luta com a União Federal, com a Sesgran Rio, com a Sebrasco, com a FGV. Então a gente teve muitas duras batalhas, né? Fora toda aquela parte de crescimento também do escritório, de contratação de advogados bons, para a gente conseguir entregar um serviço melhor para todo mundo. Então teve toda essa parte, teve muitos dias de perdas, muitos dias de ganhos, teve muito candidato feliz com a gente aqui, graças a Deus. A gente já botou muita gente no serviço público nesse tempo para cá, muitas liminares deferidas, muitas sentenças, muitos acordos, muitas sustentações orais. Não sei se você já viu aqui no canal, tem várias sustentações orais minhas, né? De eu trabalhando realmente para esse pessoal. E acabou que hoje, né, minha missão virou fazer realmente esses concursos públicos serem um pouco mais bem vistos pela sociedade. Porque pensa bem, o que acontece no concurso público? O que diferencia um concurso público de uma licitação? Nada, né? O concurso público é para pessoas, a licitação é para serviços / produtos ali. Numa licitação, se uma
parte que está ali na licitação faz uma coisa errada, o que acontece com ela? Ela toma um processo criminal, ela responde civilmente, ela toma improbidade administrativa, tem até perda de mandato para esse tipo de coisa, tá? Perda de mandato quando você tem ali uma pessoa que é empregado público fazendo erro em licitação, né? Cometendo erro em licitação. Em concurso público não tem isso. Concurso público, a banca faz o que quer, ninguém tá nem aí, o Ministério Público não olha direito, Defensoria Pública não tem nem tempo para ficar olhando isso, o candidato ele tá totalmente largado, a gente vê as bancas fazendo o que bem querem nessas etapas de concurso público, prejudicando muita gente e acabando até com a isonomia, acabando com a segurança do concurso público, acaba que ela pode estar até privilegiando pessoas ali e você não sabe dizer se isso é verdade, porque realmente é tudo muito mal feito e não acontece nada com essas bancas de concurso público, não acontece nada com os órgãos que fazem concursos mal feitos. Então, é muito difícil de você ver hoje alguém realmente preocupado em fazer um concurso público dar certo, tá? É muito difícil, as bancas não estão nem aí. Por que elas não estão nem aí? Porque, por exemplo, pega qualquer etapa discursiva, heteroeducação, objetiva, tudo que a banca tem que fazer é justificar os seus atos. Justificar por que está alterando o gabarito da questão, justificar por que o candidato perdeu ponto, justificar por que ele não se enquadra como uma pessoa negra. E a banca não faz isso. Por quê? Porque justificar é caro. Justificar custa dinheiro, custa servidor, custa tempo. E para ela não faz sentido ela gastar esse esforço, ela pode fazer mal feito e 1, 2, 3 vai reclamar. 1, 2, 3 reclama, para ela é mais fácil pagar um advogado do que resolver o concurso público para fazer bem feito. Então acaba que hoje o concurso público ele virou, né, tem uma outra competição por trás que não tem muito a ver com conhecimento. É uma competição que tem a ver mais até com condição financeira do candidato. O candidato que tem condição financeira de pagar 3, 4, 5 mil a um advogado, ele tem muito mais condição de passar no concurso público, muito mais chance de passar no concurso público do que a pessoa que não tem. Ah, Igor, é só estudar. Não é. Até porque se você estudar, tem outra pessoa que está estudando e está entrando com ação judicial, está questionando, está vendo os erros da banca, está entendendo os direitos. Estudar nem sempre é o suficiente para você passar no concurso público. E isso virou uma realidade hoje, tá? Isso é uma realidade. Pode olhar quantos processos a Sesgran-Rio teve aí no CNU para você entender a magnitude desse tipo de mercado que existe hoje. E a gente vê muita coisa acontecendo nesse mercado. A gente vê muito advogado com falsas promessas, muitos advogados que eu acho até ruim para a categoria, né, dos advogados de concurso público que fazem coisas não tão adequadas, promete vitória para o cliente, faz coisas, não cuida do processo bem, não responde o cliente depois que contrata. Então essa foi uma prioridade aqui do escritório, de realmente a gente ter um tratamento muito bom, seja na saúde ou seja na doença. A gente nunca promete que vai ganhar aqui, a gente promete que vai fazer o quê? O nosso melhor. A gente faz o nosso melhor com tudo ali que a gente tem disponível. Dá para ganhar todos os casos? Não, mas a gente vai tentar ganhar ao máximo possível, porque essas pessoas confiaram na gente, então a gente tem o dever de retribuir com o melhor que a gente pode fazer aqui no nosso escritório do Oliva e Souza Advogados. E então, velho, se você está fazendo concurso público, saiba que é complicado, é difícil para você talvez engolir essa realidade, mas é a realidade hoje, tá? A realidade é essa, não se desanime, tá? Não se desanime. Acompanhe mais de perto o cenário do seu concurso público. Não senta lá para estudar e esquece de olhar o que está em volta do conteúdo programático, o que está em volta dessa banca, o que está em jogo nesse cargo que você está lutando, que você começa a ter uma noção um pouco diferente de como vai funcionar um processo seletivo. Ele não é simplesmente somar a nota A com a nota B, nota objetiva, nota da discursiva para ter a nota final. Tem vários fatores, tem N fatores ali no meio que podem ocasionar a sua eliminação do concurso de forma injusta. Você tem que estar com o olho aberto, o olho atento para perceber essas injustiças. Às vezes a banca está tentando favorecer um candidato, como a gente viu no CNU 2024, que teve vazamento de prova, teve fraude, teve gente sendo presa, teve gangue sendo aí, organizações criminosas sendo desmanteladas pela Polícia Federal em razão de fraude em concurso público, R$500 mil a resposta. Então teve candidato comprando gabarito preliminar do CNU por R$500 mil. E isso acontece mesmo, tá? A realidade é muito dura no Brasil. E o que acontece com essas bancas? Nada, tá? Não acontece nada com a banca que vazou uma prova dessa. O que aconteceu com a Sesgran-Rio? Nada. Vai acontecer o quê? Nada também. O Brasil é assim, tá? Então entenda, até porque se você tiver uma condição de contratar advogado, também contrate. Assista vídeos jurídicos sobre o seu concurso público. Eu faço vídeo, outros advogados fazem vídeos aqui. Não estou falando você me contratar, não, pode ser qualquer um. Você tem que ter uma noção do que é certo, o que é errado, entenda como funciona uma etapa, para você conseguir ali identificar os erros e finalmente conseguir ali passar de etapa aos trancos e barrancos, que é assim que você tem que ter a sua mente setada para fazer.
tem que estar ali com a convicção de que se você precisar, você vai ter que intervir de algum jeito nesse concurso público, seja por RA, seja por ação judicial, seja mandando e-mail, fazendo uma loucura, faz uma revolução, inventa em qualquer coisa, vai lá na porta da banca, bandeira, sei lá, tem que dar um jeito de mover o mundo. Se você não é ouvido, ninguém, né, vai olhar para os seus direitos e você é a pessoa mais interessada do mundo na sua aprovação. Então, se você não lutar, obviamente ninguém vai lutar por você, tá? Então, dito isso, né, se você tiver interesse em acompanhar um pouco mais de perto esse submundo do concurso público, tem um canal aqui que eu posto todo dia notícias de concurso público, de etapa que aconteceu errado, etapas que foram fraudulentas, etapas que foram mal feitas, ilegais, que a banca está passando por cima dos direitos dos candidatos. Você vê tudo isso aqui. Então, já dá o subscribe aqui, me segue aqui se você tiver interesse nesse tipo de assunto. Se você não tiver, também não me segue, que eu vou ficar aparecendo para você várias vezes e você não tem interesse nisso. Então me segue aqui só se você realmente tiver interesse nessa parte de concursos públicos, estiver na luta aí, na busca da aprovação, se esse conteúdo fizer sentido para você, tô te esperando, estarei sempre à disposição aqui para tirar as suas dúvidas, fechou? Então é isso, meu velho. Valeu, obrigado, tchau, tchau.